Boa noite, pessoal. Bem com vocês? Tranquilo? Opa, boa noite, senhor. E aí? Certo? Pensaram sobre aquela questão que eu propus ontem, sobre como se define uma reta, como se define um plano? Ontem, na parte final da aula, né, eu comecei a falar sobre o conceito, né, a ideia intuitiva que as pessoas têm do que é uma reta, do que é uma superfície plana. Bom, existe uma diferença, né, pessoal, entre o que diz a intuição e o que é estabelecido, né, no formalismo matemático, nas definições formais que exigem, né, um certo rigor para que as coisas fiquem bem definidas e que não haja dúvidas, né, sobre o significado de uma determinada ideia. E isso faz parte da evolução da própria matemática, da física. Né? Eu vou fazer um testezinho aqui, bem facilzinho aqui. Quem é que pode me dizer as horas aí? Não olhe no computador, olhe no. Quem é que tem um relógio aí? Que horas são para vocês aí? Boa noite. Aqui são 7h17. 7h17. Quem mais? Quem é que tem uma hora aí diferente? O pessoal não está muito animado hoje. O Pedro, 19h17 também. Tá. Muito bem. Então, vocês que responderam, né, disseram as horas, 19 e 17 minutos, né, mas não sabem quantos segundos são, né? Agora já são 19 e 18 já. Muito bem. Professor, deve ter passado uns 30 segundos desde que virou para 18. Certo. Muito bem. E se eu fizer uma pergunta para vocês, o que é um segundo? Quem sabe responder? Eu ia dizer 60 milésimos, eu acho que tá errado. Eu sei. A Vitória está dizendo que eu sei. Não, tipo, a resposta do Pedro é boa, é 1 sobre 60 do minuto, né? O minuto é dividido em 60 segundos, então. Mas então aí a pergunta valeria, o que é um minuto, né? Como é que se define um segundo? Você sabe qual é a definição atual de um segundo? Não sabe? Esses dias eu li num livro, eu fiquei impressionado. Quando você sabe Foi burro. Desculpa, está cortando um pouco o som, não consigo entender o que está falando. Não, nem fui burro agora. Um segundo é 1000 milésimos, tá certo? É milésimo. Na verdade, se tu fores olhar na literatura, nos livros, né, de física, a definição atual de um segundo é o tempo necessário para que ocorram aproximadamente 9 quaquilhões de oscilações de 2 estados do Césio 137. É a definição atual de um segundo. É bem específico. Bem fácil de entender, né, João? E olha que eu achava que eu entendia física. Eu estava lendo um livro esses dias do Ramírez, aqui, ó, até ontem estava lendo aqui o livro, aí eu me deparei lá com uma página onde ele fala do que é um segundo. Aí ele diz
aqui na página 4 do livro, 9 trilhões 192 milhões 631.770 transições entre dois níveis bem especificados do Césio 133, não é o Césio 137, 133. Tá? Então está aqui a definição atual de 1 segundo, que foi adotada a partir de 1967 pela Conferência Internacional de Pesos e Medidas. Aí ele mesmo faz a pergunta, mas por que tamanha precisão na medida de 1 segundo? E a resposta é: a ciência precisa. Vocês imaginem, por exemplo, em 1 segundo, imagine assim, hoje, tá, a quantidade de computadores que existe no mundo inteiro, celulares, computadores, dispositivos eletrônicos que fazem cálculos. Imagina a quantidade de operações que são realizadas por dia, né, em todos esses dispositivos eletrônicos. Né? Operações mais variadas, desde as operações mais simples, como adição, subtração, multiplicação e divisão, até transações comerciais, transferências de recursos, dinheiro que sai de um lado vai para outro, né? Pessoas que compram mercadorias em diferentes países, né? E tudo isso é feito em fração de segundo, né, pessoal? Então, 1 segundo, né, pode ser um tempo necessário para o computador fechar uma transação de milhões de bilhões de dólares, né? Então, hoje o tempo é uma coisa que precisa ser definida e medida, né, com muito rigor, né? Então, a mesma coisa acontece, né, com os conceitos matemáticos. À medida que o tempo vai passando, né, é preciso que a gente saiba definir as coisas para que, né, a ciência possa ter, digamos assim, confiança, né? A gente tem que ter confiança nos resultados da matemática, da biologia, né? A gente está vendo aí todos esse esforço aí para combater a Covid, né, que eu tenho falado bastante para vocês, né? Converse com os seus familiares. Eu tenho conversado, tem pessoas que às vezes têm resistência, né, aí sair de casa, tomar vacina. Então converse com seus tios, com suas tias, seus pais, seus avós, né, para que eles façam, né, a vacinação de acordo lá com o cronograma da cidade, que é estabelecido e divulgado pela imprensa, para que quanto mais gente tomar a vacina, né, mais rápido a gente vai sair dessa situação difícil, né, que a gente se encontra, e as pessoas vão poder voltar, né, gradativamente a fazer as suas atividades, tá? Então, né, todas essas perguntas que eu trago para vocês é que a gente tem que, né, pensar assim que os conteúdos matemáticos, né, tem uma razão de ser, né? Então, voltando à nossa questão de ontem, né, como se define uma reta e como se define uma superfície plana, né? Então, vocês pensaram ali, né, em algumas sugestões, e eu até iniciei uma apresentação. Eu vou modificar um pouco a estratégia hoje. Eu vou adotar a estratégia do livro do Anton, né? Então, ele começa, no livro dele, a uma discussão sobre a reta no plano, tá? E depois, né, faz a dedução da equação da reta no espaço e também da equação do plano no espaço, tá? Bueno, então assim, primeira coisa, né, não existe uma definição do que seja um ponto, tá, pessoal? Um ponto é uma ideia abstrata, né, que a gente associa lá no plano XY. Por exemplo, tu pega lá o x igual a 2, y igual a 3, tem um pontinho lá, o ponto 2, 3, né? Então é como se fosse um endereço ali dentro do plano XY, certo? Então normalmente vai partir disso, né? E tem uma outra ideia que acho que todos concordam, né? Se tiver dois pontinhos, por esses 2 pontos passa uma única reta, tá certo? Certo isso?
Certo? Tá certo? Na geometria cartesiana isso é verdade, né? Se eu tiver dois pontinhos aqui, por esses dois pontos só passa uma única reta, né? E se eu tiver um ponto só, quantas retas passam por um único ponto? Se eu tiver apenas um pontinho. Quantas retas podem passar por apenas um ponto? Tá. Agora tu me pergunta. A Vitória está perguntando se são várias. São várias. E quantas? Uma, duas, três ou mais? Infinito, sir? Infinitos, né? É verdade, né? Porque assim, eu posso passar, né, retas em todas as direções, né, pessoal? Então, existem infinitas retas que podem passar por um único ponto, né? Então, veja que interessante. Por um único ponto passam infinitas retas. Mas se eu tiver dois pontos, aí por esses dois pontos passa uma só. Tá? Então, essa é uma diferença fundamental, né, entre essas duas situações. Tá? O que isso quer dizer? Que se eu tiver apenas um ponto, eu não tenho como saber qual é a reta que exatamente passa por aquele ponto, né? Porque, como vocês disseram, né, por um ponto passam infinitas. Então, isso não é... Saber que um ponto apenas pertence a uma reta não é suficiente para eu conhecer completamente a reta. Agora, se eu tiver dois pontos, aí eu tenho condição de conhecer completamente a reta, né? Então, essas são as ideias que, digamos assim, dão base, né, ao desenvolvimento. É que, quando a gente pega um livro de matemática, um livro de álgebra linear, por exemplo, ou de geometria analítica, né, pessoal, a diferença é que ali o autor ele já apresenta as coisas todas prontas, né? Está tudo pronto ali. Só que o nosso raciocínio, né, o nosso cérebro, ele não funciona assim, né? Se vocês pensarem assim, quando vocês eram crianças, estavam aprendendo a contar, fazendo as primeiras operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, né, vocês foram aprendendo aos pouquinhos, né? Vocês não aprenderam tudo de uma vez só, né? Então, no desenvolvimento desse conceito, tanto da reta quanto da superfície plana, é preciso a gente entender por que determinadas coisas são são importantes e por que outras não são importantes, né? Então, a primeira coisa que eu observo é isso. Se tu tiver apenas um ponto, isso não é suficiente para conhecer completamente a equação da reta. Agora, se tu tiver dois pontos, né, é como pegar a caneta aqui, ó. Então, imagina que a caneta é a reta, né? Certo? Ó, tem um pontinho aqui que é uma das extremidades da caneta e a outra extremidade. Então, se eu tiver esses dois pontos aqui, eu conheço totalmente a posição da caneta, né? Ó, se eu girar aqui, ó, né, se os dois pontos estiverem aqui, pronto, é uma outra reta, né? Então, à medida que os pontos mudam de posição, a reta também vai mudar de posição, mas ela está completamente definida sabendo a posição de dois pontos, né? Agora, se for um pontinho só, ó, tem uma infinidade de retas que passam por aquele ponto ali, né? Então, essa é a diferença entre uma situação e outra. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, a partir do texto do livro, né, que está disponível ali na biblioteca, mas antes eu vou só mostrar aqui para vocês, né, de novo, como é que está organizado o material do Moodle aqui. Está aqui o plano de ensino, né, a playlist do YouTube lá, ó, que tem, então os vídeos, né, estão organizados por data, né, de apresentação das aulas, ó. A aula de ontem eu publiquei aqui, né, foi a última. Semana passada não teve aula em função do feriado da Semana Santa. Então, vocês veem que estão ordenadas aqui as aulas, os vídeos, né, com os conteúdos, e eu coloco assim um título que corresponde mais ou menos ao conteúdo que foi abordado na aula e a data, certo? Então, isso ajuda, né, a localizar o material. Então, eu peço que vocês, né, deem uma olhada aqui, se tiver algum problema, me avisem, de repente, né, posso publicar errado, enfim, pode acontecer, né? Não tem acontecido, mas
Ninguém está livre, né? E aqui no Moodle, né, então tem os textos de apoio, são esses textos que eu vou escrevendo às vezes aqui durante as aulas, então eu publico aqui também com assunto e data, quando, né, para facilitar. E tem aqui o trabalho 1, né, que já foi resolvido. Eu acho que é isso. Tá. Então, eu peguei e acessei lá o livro, texto, né, que está lá disponível na minha biblioteca, certo? Então, lá na página, deixa eu ver qual é a página. Deixa eu ver. Página 50, no capítulo 1, né, onde ele começa, então, a falar sobre as equações vetoriais de retas e planos, tá? Então ele fala, né, que o objetivo nesse estudo é obter as equações vetoriais para retas e planos no R2 e no R3, tá? Certo? Muito bem. Então, eu copiei aqui para o arquivo do Word, depois no final da aula eu gero lá o PDF, né, para publicar ali no Moodle, tá? Bom, então assim, como eu estava dizendo antes, né? Ó, ou vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, né? Ó, se eu marcar um ponto de referência aqui, eu vou marcar um X aqui, tá? Que é o ponto de referência. Ó. Eu posso imaginar, então, né, diferentes retas que vão passar por esse ponto aqui, ó. Né? Ó. Vamos pegar aqui uma outra reta. Aqui. Eu estou fazendo uma caricatura aqui, digamos, né? Para mostrar que é possível, por um único ponto, né, tem infinitas retas que podem passar por aquele ponto. Né? Estou fazendo aqui uma representação para mostrar que por aquele pontinho ali passam infinitas retas. Tá? Agora, é exatamente isso que o autor mostra aqui, ó, nessa figura, onde ele está dizendo que por esse ponto x0 aqui, ó, tem uma única reta, desde que eu indique qual é o vetor que dá a direção daquela reta. Né? Então aí é diferente, pessoal, porque aí tu tem a seguinte situação, ó. Imagine, vou fazer aqui ó, para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer. Vou pegar aqui vou pegar um vetor aqui, ó. Lembra que a gente fez o uso desse recurso ontem? Vamos formatar isso aqui com uma fonte mais uma espessura maior aqui para botar uma cor preta aqui. Bom, então veja. Se eu fizer uma cópia desse vetor aqui, veja que todas essas cópias que eu estou fazendo aqui, né, representam a mesma reta imaginária, digamos assim, que a gente, né, supõe aqui que seja a reta suporte. Se eu imaginar assim, ó, esse vetor se estendendo, né, lá para cima e lá para baixo, né, então eu tenho uma reta que é a reta indicada pela direção desse vetor. Tá? Certo? Então agora pensa assim, ó, tá aqui o vetor que indica a direção da reta. Agora, de novo, aí tu volta aqui, ó. Imagina que isso aqui é um pontinho, o X ali é um pontinho, certo? Se eu disser assim para te perguntar assim, ó, olha, quantas retas passam pelo ponto, presta bem atenção na pergunta, quantas retas passam pelo ponto X que vão ter exatamente a direção dessa reta indicada pelo vetor preto aqui? Uma? Uma só. Né? Essa aqui, ó,
eu vou tirar, essa aqui eu vou tirar, essa aqui eu vou tirar. Né? É aproximadamente aquela ali, ó, né? Certo? Este vetor indicando a direção da reta só tem uma, né? Ó, eu posso determinar essa reta imaginando, claro que aqui não vai dar exatamente aquela reta azul ali, né? Mas imagina assim, ó, essa reta aqui, certo? Então, o que isso quer dizer? A diferença é que, né, se tu tiver um vetor que indica a direção da reta, né, aí tu consegue responder a pergunta. Tu tendo um ponto e a direção da reta, aí esta reta estará completamente determinada. Né? É exatamente isso que o autor está dizendo aqui. Ó, certo? Bom, então o que acontece? Né? Tem digamos assim, a forma. Né? Ó, vamos lembrar lá do ensino médio. Equação de uma reta. Né? Ó, por exemplo, x mais 2y igual a 1. Tá? Isso aqui é uma equação de uma reta. Né? O que mais? 3x menos 5y igual a 15. Isso aqui é uma equação de uma reta. Né? Certo? Esses exemplos todos aqui todos os exemplos que a gente está vendo aqui na tela são exemplos de equações de uma reta. Ok? Tá certo? Todos concordam? Sim. Beleza. Tá, então vamos pegar aqui, por exemplo, como é que eu faço, né, para verificar se um determinado ponto pertence a uma reta. Por exemplo, será que o ponto P, digamos, 1 e 1, pertence à reta de equação x mais 2y igual a 1? Como é que a gente faz para responder essa pergunta aí? Substituição, né? A gente pega os valores do x e do y, do ponto ali, e substitui na equação da reta, né? O ponto é o ponto 1, 1, né? Então, o x é igual a 1 e o y é igual a 1, certo? Então, substitui na equação da reta, né? Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 1, fazendo a conta aqui, 1 mais 2 dá 3, né? Então, a conclusão, o ponto não pertence à reta, porque as coordenadas desse ponto não satisfazem a equação da reta. Para que um ponto realmente, um ponto xy, seja um ponto desta reta aí, as coordenadas desse ponto têm que satisfazer a equação da reta. Quer que dá um exemplo aí de um ponto dessa reta? 0 e 1? Esse está fácil, né? Não, mas beleza. 3 menos 2. Ah, não, daí dá menos 1. Ó, o ponto Q é o 0. 1, 0 ou 0, 1 que tu falou? Falei 0 e 1. 0, 1? Mas 0, 1 não vai dar. Ou 1 e 0. Acho que eu falei 1 e 0, então. Ah, 1, 0 sim. Ó, que vai ficar o x é igual a 1, né? E o y é igual a 0. Certo? Daí tu vai fazer x mais 2y, vai ficar 0 mais 2 vezes 1. Aí vai dar... Ao contrário. Isso, eu que ratei aqui. 1 mais 2 vezes 0, ó. 1 mais 0 que é igual a 1. Aí satisfaz, né?
Então, esse ponto pertence à reta. Muito bem, então é assim que a gente identifica, né, se um ponto pertence ou não a uma reta. Se as coordenadas daquele ponto satisfazem a equação da reta, a gente diz que ele pertence à reta. Né? Beleza. Muito bem. Então, agora eu vou pedir para vocês dar um exemplo de um outro ponto que pertence a essa mesma reta aqui. 13 menos 1. 3, muito bem, 13 menos 1, beleza. Ó, x igual a 3, o y igual a menos 1, então vai ficar x mais 2y, 3 mais 2 vezes menos 1, 3 menos 2 igual a 1. Beleza, realmente o ponto R, né, pertence à reta x mais 2y, x mais 2y igual a... Então tá. Então a gente tem dois pontos, né? O ponto Q e o ponto R. Né? Então o que eu posso dizer, ó, do vetor? O vetor V igual a... Vamos fazer o vetor... QR. Esse vetor, ele está sobre a reta, vocês concordam? Ó, aqui, ó. Vocês mesmos deram o exemplo aqui. Esse ponto é um ponto que está sobre a reta. Certo? Certo. O ponto R também, vocês disseram, deram o exemplo aí, é um ponto que está sobre a reta. Então, esse vetor que vai iniciar no ponto Q e vai terminar no ponto R, ele tem que pertencer à reta também. Então, esse vetor pertence à reta. O que significa pertence à reta? Ele está sobre a reta. Certo? Quer ver? Vamos olhar lá no GeoGebra para a gente enxergar isso aí. Ó, o GeoGebra tem essa facilidade aqui, pessoal, se vocês já testaram, mas se a gente escreve a equação da reta, é a mesma notação do que a gente escreve à mão, assim, sabe? É bem prático, digamos assim. Né? Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Não, deixa eu, acho que vamos mover um pouquinho para cá. Acho que aqui tá bom. Então, quais são os pontos que a gente pegou lá? Vamos ver. Ponto Q é 1, 0 e o ponto R é 3 menos 1. Então, ponto Q é igual a 1,0. Tem que botar a ponto aqui, né? Tem que inserir um ponto. Ponto. R igual a 1,0. Beleza. O outro ponto... E deixa eu marcar. O que é 13 menos 1, é isso? É isso, né? (13 menos 1). Tá. Então, o vetor V, né? O vetor V vai ser o vetor definido pela diferença. Eu defini o vetor como sendo o vetor QR, né? Então tem que fazer R menos Q. Tem que excluir isso aqui. R menos Q. Ó, aqui o vetor. Certo? Olha só, esse vetor aqui, ó, estão vendo que ele dá a direção da reta? Né? Então, como a gente comentou ali antes, ó, esse vetor, ele é um vetor que é chamado de vetor que
dá a direção da reta, chamado tecnicamente de vetor diretor da reta, né? E ele é definido a partir de 2 pontos que pertencem à reta lá, ó, né? Basta tu subtrair as coordenadas. Eu defini que é o ponto QR, né? Então o vetor V, ó, como é que a gente calcula o vetor QR? São as coordenadas do R menos o Q, né? É assim que a gente definiu lá no início. Então é 13 menos 1 menos 1 e 0. Tá? Deixa eu ver se eu fiz direitinho lá para não misturar. R menos Q. Então é 3 menos 1 menos o vetor 1, 0. Né? Então vai dar... pois é, aí não sei como é que o GeoGebra está fazendo. Ele está fazendo no sentido contrário, eu acho. Sim, eu fiz R menos Q, né? Então R menos Q. É que ele faz o contrário do que eu faço. Esse é o problema. Mas, bueno, pessoal, não tem problema. É um vetor diretor da reta. X mais 2y igual a 1. Tá? Bom, o que nós temos então aqui? Voltando aqui à nossa figura. Dá para cá. Nós temos esses 2 pontos que pertencem à reta e tem esse vetorzinho que dá a direção da reta. Poderia ser qualquer outro, quer ver? Eu posso pegar o vetor do ABV, que é Q menos R. Ó. E também dá a direção da reta. Tá? Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Escolha um outro ponto aí chamado S, que pertence a essa reta aí, por favor. Diferente dos anteriores. 5 menos 2. 5 e menos 2. Vamos ver. X é igual a 5, y é igual a menos 2. Então, x mais 2y. 5 mais 2 vezes menos 2 é igual a 5 menos 4, igual a 1. Beleza, satisfaz realmente, né? Esse ponto pertence à reta. Muito bem. Vamos botar o ponto lá. Vamos ver esse o ponto aqui. 5 menos 2. Então agora eu vou pegar um outro vetor aqui, ó, chamado de definido pelo R e o S, tá? Vamos chamar aqui de Y. Quer ver, ó? O R menos S. Não importa a ordem. Opa. Apagar porque ele não entendeu isso aqui. Vamos pegar o vetor. O senhor apagou o ponto. Eu apaguei o ponto. Vamos lá. Isso acontece. 5, S igual a 5 e menos 2. Tá. Muito bem. Então, eu vou tentar definir um vetor aqui. Mas aí ele não vai dar certo, né? Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Y igual a... sei lá, vou pegar R menos S, vamos ver. Ver se vai dar certo. Aí não deu. Vamos ver aqui. Como é que antes eu fiz ali e deu certo, né? R menos Q. Vamos tentar aqui. Y igual R menos S. Vamos ver. É engraçado que ele não aceita, né? Por que será? Por que aqui ele aceitou e aqui ele não está aceitando? É estranho. Ó, como é que aqui ele aceitou, por exemplo?
Bom, então vou fazer lá o cálculo manual. Lá. Ó, vou pegar o vetor y igual a r menos s. Né? Ó, então, são as coordenadas do ponto R, que são conhecidas ali, ó, 3 e menos 1, menos o vetor, menos o ponto S, 5 e menos 2. Então, quanto é que vai dar isso? 3 menos 5 na primeira coordenada e menos 1 menos 2 na segunda. Vai dar menos 2 e 1. Então, o vetor y será o vetor menos 2 e 1. Vamos ver se ele consegue representar lá. Vou chamar um vetor aqui. Ah, mas aí não precisa, né? Vou botar y igual a menos 2 e 1. Ó. Então, vejo que é o mesmo vetor aqui. Né? Então, o que está acontecendo? Se eu pego pontos sobre a reta, né, toda vez que eu pegar um vetor definido por dois pontos que estão sobre essa reta, o vetor vai ser essencialmente esses dois aqui, ó, vai estar apontando para lá ou apontando para cá. Né? A reta que é, digamos, esse conjunto imaginário, né, que a gente atribui, né, a gente faz a correspondência entre essa figura geométrica aqui e aquela equação. Ó. Esta equação aqui, né, todos vocês concordaram ali no início, né, que ela é a equação que representa uma reta. Né, e esta reta está desenhada aqui nessa figura. Né. O que a gente pode comentar? Né? Essa figura aqui é uma figura que, na verdade, representa uma porção da reta, um pedaço da reta. Né? Mas a gente pode imaginar de maneira abstrata assim, que ela vai se estender indefinidamente. Né? As duas extremidades, digamos assim, dessa reta vão se estender indefinidamente, então ela vai ter um conjunto infinito de pontos. Certo? Mas o que é importante aqui? Ó? Se eu pegar um ponto qualquer, vamos marcar um ponto aqui. Tá? Qualquer ponto que eu escolha aqui em cima dessa reta, né, como a gente viu lá, esses pontos, cada um deles tem que satisfazer a equação da reta, evidentemente, né? E quando eu defino um vetor que está sobre esta reta aqui, ó, vamos pegar um vetor agora aqui, ó, vamos pegar um vetor que inicia aqui no ponto A e vai até o ponto B. Opa. Ó, tá vendo? Esse vetor é um vetor paralelo aos dois vetores iniciais ali, ó, o vetor U e o vetor WV. Né? Então, todos esses vetores que estão indicados aqui nessa figura são chamados de vetores diretores da reta 2x mais y igual a 1. Né? Certo? Então, olha só. Né? Voltando aqui. Né? O vetor chamado de V ali, que eu chamei de V. Quem é o vetor V? 2 menos 1. O vetor 2 menos 1 é um vetor diretor da reta de equação 2x mais y igual a x mais 2y igual a 1, né? Isso. Certo? Bom, mas como é que isso vai se traduzir, né? Como é que isso vai aparecer nas equações da reta? Nós sabemos que o ponto... Qual é o ponto que pertence à reta aqui? Vamos pegar e escolher qualquer um deles aqui, tá? O R. Ó, 3 menos 1. Esse ponto pertence à reta. Pertence à reta. Vamos dar um nome para essa reta. R. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Olhando aqui o gráfico. Sempre que eu marco dois pontos aqui, né, sempre que eu marco dois pontos sobre essa reta, independentemente da posição que tiver esses pontos, na hora que eu marcar, por exemplo, um vetor aqui, ó, saindo do ponto Q e chegando lá no ponto S, todos esses vetores, eles vão ser vetores
que vão ter a mesma direção, talvez o sentido contrário, pode ser que eles apontem para lá, mas a direção vai ser a mesma, vão ser vetores colineares, né? Eles vão apontar na mesma direção. Então, qualquer um desses vetores que eu marco aqui, ele é um vetor diretor dessa reta. Então, juntando todas essas informações, ó, sabendo um ponto que pertence à reta e sabendo as coordenadas do vetor diretor, eu consigo saber completamente a equação da reta. Porque o que esse desenho está nos dizendo? Ó? Que qualquer um, né, desses vetores, esse vetor aqui, o vetor AR, né, ele vai ser obrigatoriamente um múltiplo do vetor QS. Tá? Obrigatoriamente, porque eles apontam na mesma direção e sentido, né? Ou eventualmente tem o sentido contrário, que daí é só trocar o sinal, né, do vetor. Tá? Então, juntando todas essas informações, nós podemos dizer o seguinte, né? Então, se um ponto, digamos, XY pertence à reta R, né? Então, o vetor, digamos, U igual a, que não tem esse U maiúsculo aqui, x menos 3 e y menos 1, né, será múltiplo do vetor 2 menos 1. Certo? O que eu estou dizendo aqui é que esses vetores todos são múltiplos um do outro. Tá? Ou seja, aí vem a formulação matemática que corresponde a dizer o seguinte: para esses vetores serem múltiplos um do outro, né, o x menos 3, né, vai ser um certo número t multiplicado por 2, né, e o y menos 1, o y mais 1, na verdade, né? Y mais 1, que aparece aqui na segunda posição, ele vai ser igual a o t vezes menos 1. Né? O que é o t? É uma constante de proporcionalidade, ó, que a gente vê aqui, ó, que todos esses vetores, né, eles são múltiplos um do outro. Qual é a diferença de um para outro? É só o comprimento, né, pessoal? Então, um é o dobro do outro, um é o triplo do outro, né? É 1,5 vezes o outro. Tá? Então, esse t que aparece aqui, ele representa essa constante de proporcionalidade, certo? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, eu vou agora escrever as equações como um conjunto, tá? Então, eu vou ter duas equações em vez de uma só. Aí vem uma jogada, digamos assim, né? Ó, o x vai ser igual a 3 mais 2 vezes t, certo? E o y vai ser menos 1 menos t, certo? O que é o t? O t é um número real qualquer. O t varia de menos a mais infinito. Né? Menos infinito, menor que t, menor que mais infinito. O t varia de menos a mais infinito. Então, quando t... Isso quer dizer o seguinte, ó, eu posso escolher valores arbitrários para essa letra t, e toda vez que eu escolher um valor para o t, vai resultar num dos pontos que pertence àquela reta. Né? Então, observa aqui, ó, eu vou fazer aqui. Vou inserir uma tabela. Ó, aqui o valor do t, vou calcular o x, o y e o ponto xy. Tá? Vou fazer o seguinte. Vou deixar assim nesse formato aqui, tá? Não é o formato da equação matemática, mas dá para entender, né? Então, por favor, chutem valores para o t aqui. Quer que dá um chute aí para o valor do t? 7. Quanto? 7. 7. Beleza. Então, quanto é que é o x?
3 mais 2 vezes 7, e vai dar 17, é isso? Tá. Quanto é que vai ser o y? Menos 1 menos 7 igual a menos 8. Então, o ponto que está na reta é o 17 menos 8. Vamos verificar lá. A equação da reta é 2x mais y igual a... Não, x mais 2y igual a 1, né? Quanto é que é o x? 17 mais 2 vezes menos 8. Quanto é que dá isso? 17 menos 16 igual a 1. Então, beleza. Realmente, esse ponto pertence à reta, né? Um outro chute aí. Fique à vontade, escolha qualquer valor para ter. 3. 3. Beleza. Então, quanto é que vai ser o x? 3 mais 2 vezes 3. Quanto é que dá isso? 3 mais 6, que é igual a 9. O y. Menos 1, menos 3, igual a menos 4. Então, aqui deu o ponto 9 menos 4. Né? Vamos fazer a verificação. Pegar essa equação aqui. E vamos testar se realmente o ponto está ali. Ó, já para fazer de cabeça aqui, né? Mas vamos fazer. 2 vezes menos 4. 9 menos 8 igual a 1. Realmente satisfaz. Então, esse ponto aqui satisfaz. Quem mais? Vamos escolher um valor negativo aí. Alguém dá um chute, um negativo aí para ver. Menos 88, professor. Menos 88. 8. Beleza. Vamos lá. Então, o x vai ser 3 mais 2 vezes menos 88. Então, vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 88. Troca o sinal. E soma 3. Menos 173. Menos 173. Tá. O y vai ser menos 1, menos 88. Isso aí vai dar 87. Então, o nosso ponto aqui vai ser menos 173,87. Vamos testar aqui. Tem que dar, essa soma tem que dar 1. Vai ficar menos 173 mais 2 vezes 87. Menos 173 mais, mais 2 vezes 87 dá 160 mais 14, 174. Ó, igual a 1. Então, realmente, o ponto ali em consideração ali correspondente a este último exemplo, né, correspondente à escolha do t igual a menos 88, satisfaz a equação. Então, o que significa esse t, pessoal? Significa mais ou menos a posição correspondente ao ponto. Observe o que acontece se eu substituir o t por 0. Quanto é que vai ser o x? 3. Quanto é que vai ser o y? Menos 1. Que ponto é esse aqui, o 3 menos 1?
é exatamente o ponto que eu peguei aqui, ó, como ponto de partida, ó. Né? É o ponto de referência que a gente sabe que lá desde o início, né, vocês mesmos indicaram que é um ponto que pertence à reta. Então, como eu parti desse ponto para montar a equação, né, quando eu substituir o t por zero, vai dar exatamente o ponto 3 menos 1. Tá? Estas equações aqui, ó, são chamadas de equações paramétricas. Equações paramétricas da reta R. Certo? O conjunto das duas equações e a gente indicando aqui que o t varia de menos a mais infinito. O que acontece quando o t vai de menos a mais infinito? É descrita a reta, né, que vai lá, vem lá de cima e vai embora, aqui lá para baixo. Tá? Para cada um dos valores de t, vai dar um dos pontinhos aqui que a gente, né, localiza em cima dessa reta. Então a reta é o conjunto de todos os pontos do plano que vão satisfazer estas equações aqui, né, e à medida que o t é escolhido arbitrariamente, né, vocês podem escolher qualquer valor aqui, o t pode ser uma fração, não importa, vai dar um valor para x, um valor para y, então o par de valores, né, é um ponto, é um único ponto do plano xy, e esses pontos vão satisfazer exatamente a equação da reta, isto é, aquele ponto vai pertencer à reta. Né? Então vejam aqui, ó, esses números que aparecem aqui, a gente vai chamar de vetor diretor da reta, o vetor que tu obtém fazendo a leitura destes números que multiplicam o t, nessa ordem. Né? Qual é o primeiro coeficiente que multiplica o t? Primeiro que eu quero dizer, x e y, né? É 2, e o segundo coeficiente é menos 1. Tá? Então, este vetor aqui, ele é um vetor diretor desta reta, e estas equações representam as equações paramétricas da reta R, considerando este ponto aqui, ó, como ponto de referência. Eu poderia escolher outro ponto qualquer, e eu vou, o curioso é isso, né? Para esta mesma reta, se eu escolher um outro ponto como ponto de referência, eu vou ter outras equações, mas a reta continua sendo a mesma. Né? Então, o que é interessante desse raciocínio, né, pessoal? Que essa é uma outra forma de enxergar o que é uma reta. Então, agora vocês podem dizer, respondendo aquela pergunta, né, que eu propus na aula de ontem, o que é uma reta? É um conjunto de pontos que, no caso de uma reta do plano, né, vamos começar por uma reta do plano. Uma reta do plano é um conjunto de pontos que satisfaz a seguinte propriedade: passa por um certo ponto, bem conhecido, e tem a direção de um certo vetor bem conhecido. Ponto. Isso define uma reta, completamente, ó. Sabendo que ela passa por um determinado ponto e sabendo que existe um vetor que dá a direção da reta, ó, vamos supor que o vetor diretor seja representado por essa reta vermelha aqui, essa caneta vermelha aqui. Está aqui o ponto, ó, que pertence à reta. A reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor é essa reta aqui, ó. Certo? Ah, o vetor diretor agora é esse aqui. Bom, a reta vai ser essa aqui. Né? Então, se tu tiver o conhecimento, né, se for conhecido o vetor diretor da reta, e se tu souber as coordenadas de um único ponto, isso é suficiente para garantir o conhecimento das equações da reta. E estas equações paramétricas, elas são equações separadas, mas elas representam uma única reta só. Tá? Então é um outro mecanismo, digamos assim, de descrição, tá, que vocês têm que se familiarizar com isso. Ó. Essa aqui, ó, é a chamada equação cartesiana. Ó. Equação... Se eu não está compartilhando, tá? Deixa eu compartilhar, tem razão. Eu fico indo e voltando aqui e acabou. Equação cartesiana. Reta é essa aqui, ó, x mais 2y igual a 1. Esta equação,
ela tem uma vantagem, é uma equação só, né? Então, quando vocês querem descobrir se um ponto satisfaz a equação, testa ali, como a gente fez, né? Quando dá pertence à reta, e quando não dá, não pertence. A vantagem das equações paramétricas é que existe uma variável independente que é representada pela letra t. Então aqui, ó, vocês podem escolher um valor qualquer para t, certo? E aí vocês terão condições de descobrir, uma vez, né, escolhido o valor do t, se um determinado ponto basta substituir, né, para calcular o x e o y, e aí tu tem um ponto lá, certo? Agora, quer ver, ó, agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Será que o ponto, vou chamar aqui de W, ó, então vamos supor que eu queira, né, saber se este ponto aqui, ó, pertence a esta reta, agora usando as equações paramétricas. Então agora eu não vou usar mais a equação cartesiana. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o seguinte fato. Para que o ponto pertença à reta, né, as coordenadas desse ponto têm que satisfazer essas duas equações para o mesmo valor de t. Então o x tem que ser 27, né, e o y tem que ser 39. Então eu substituo ali. O que acontece aqui? Ó? Eu resolvo as duas equações, se cada uma delas der o mesmo valor, né, se as duas tiverem a mesma solução, é porque o ponto W pertence à reta, R. Se o valor da solução da primeira equação for diferente da segunda, é porque o ponto não pertence. Né? Vamos resolver a primeira equação aqui. Qual é a solução? Vai ficar 2t igual a 27 menos 3, que é igual a 24, né? Então, o t vai ser igual a 24 sobre 2, que é igual a 12. Então, t é igual a 12. Vamos ver agora, vamos resolver a segunda equação. Vai ficar... Bom, aqui essa equação até eu já posso copiar aqui, ó. Acho que eu consigo capturar ela ali. Ó. Então, quanto é que é o t? 39 mais 1 é igual a menos t. Né? Então, resolvendo isso aqui, o t é igual a menos 40. T igual a menos 40. Conclusão, o ponto W, que é igual a 27 e 39, não pertence à reta R. Quer ver, ó? Se tu escolhe, né, se tu testa e dá valores diferentes, é porque, na verdade, aquele ponto não satisfaz as equações paramétricas. Então, a gente afirma que aquele ponto, a gente conclui, né, que aquele ponto dado aí não pode pertencer àquela reta. Tá? Muito bem. Agora, então, assim, ó, o que o autor fala aqui, voltando, né, o nosso texto lá do livro, né, essas são as chamadas equações paramétricas da reta. O x igual a x0 mais a vezes t e o y igual a y0 mais b vezes t. Né? O que são o x0 e y0? Representam as coordenadas de um ponto que pertence à reta. E o a e o b são as coordenadas do vetor diretor da reta. Né? É assim que a gente interpreta, né, essa
esse trecho aqui, ó, o vetor V é o vetor diretor da reta. Tá? Então, esse conjunto de equações aqui é o conjunto de equações paramétricas, que é outra forma, então, de descrever a equação da reta, mas é equivalente, né? Descreve o mesmo conjunto que a equação cartesiana. Tá? Bom, o que acontece agora se eu trabalhar com uma reta no espaço, né, pessoal? Aí a situação é um pouco diferente, porque agora, né, só para interromper, depois eu volto ali. Observa, quando tu tiver uma situação semelhante, só que agora no espaço, é mais difícil, né? A gente viu que a representação de pontos e vetores no espaço é mais difícil, mas a ideia é a mesma. Tu vai ter um ponto aqui, certo? Se tu tiver a reta o vetor diretor da reta, indicando, né, a direção da reta, tu vai ter condições de determinar completamente a equação daquela reta. Né? Então é isso que o autor faz aqui na generalização para o R3. Ó. Então, se tu tiver um ponto arbitrário da reta representado pelo ponto XYZ, né? Ó, o ponto XYZ é um ponto arbitrário da reta, que passa pelo ponto x0 de coordenadas x0, y0, z0, e que é paralelo ao vetor diretor, né, o vetor ABC. Né? Então, as equações paramétricas desta reta vão ser semelhantes. Ó. O x vai ser igual a x0 mais a vezes t, o y igual a y0 mais b vezes t, e o z igual a z0 mais c vezes t. Né? Então, essas, eu vou escrever aqui no nosso texto aqui, né? Ó, equações paramétricas da reta no espaço que passa pelo ponto, vou botar aqui, vamos botar na notação bonitinha, né, porque daí já fica pronto aqui, x 0, vírgula, y 0, vírgula, z0. Então, isso aqui é uma forma, né, pessoal, de diferenciar o que é um ponto conhecido e um ponto genérico. Esse ponto, então, é um ponto conhecido, né, as coordenadas desse ponto são conhecidas, tá? E tem um vetor diretor, que é o vetor V, cujas coordenadas também são conhecidas, A, B e C. Tá? Então, essas equações são as seguintes, eu vou escrever aqui da mesma forma que eu escrevi antes ali. Tem umas chaves aqui. Claro que aqui, né, pessoal, isso aqui é um mundo ideal, né, em que tudo funciona. Né? Você sabe que o mundo, na verdade, não é bem assim, né? Já vou explicar a minha observação. Então, de novo, aqui ó, tu vai ter a mesma representação, né? Só que agora tu tem três equações, né? Três equações para representar uma reta apenas no espaço. Ó. Uma equação para x, uma equação para y e uma equação para z. Né? Então, esse conjunto de equações aqui vai representar uma reta no espaço que vai passar por esse ponto de coordenadas x0, y0, z0, que são esses números que aparecem aqui no início, né? E a direção dessa reta vai ser dada pelo vetor diretor cujas coordenadas são o A, o B e o C, certo? Então, o que essa reta, o que essas equações significam? A mesma coisa que as equações do plano ali. À medida que o valor do t, né, varia de menos a mais infinito, tu vai ter a descrição da reta lá no espaço. E qual é a vantagem das equações paramétricas, pessoal? É que se tu pegar uma reta no espaço, tu não consegue uma única equação para ela.
Essa é a vantagem. Ó, vou explicar bem o que eu quero dizer. Para uma reta no plano, né, como a gente está vendo nessa figura aqui, ó, tu tem duas possibilidades de representar através da equação cartesiana. Ó, tem essa equação cartesiana, quando é a reta no plano, né, x mais 2y igual a 1, e as equações paramétricas. Tá? Tem essas duas equações aqui. No caso de uma equação, desculpa, no caso de uma reta no espaço, só tem essa solução aqui, só tem as equações paramétricas. Tu não consegue, com uma única equação, expressar um conjunto de pontos que seja uma reta no espaço R3. Tá? Não consegue. Então, as equações paramétricas, neste caso, né, elas representam uma vantagem em relação às equações paramétricas da reta no espaço, representam uma vantagem, já que tu não consegue uma única equação. Então, tu consegue uma solução através desse tipo de representação. E a outra vantagem é que a ideia é a mesma, né? Se vocês pensarem conceitualmente, não tem diferença entre reta no plano e reta no espaço. É a mesma coisa. Tem um pontinho que pertence à reta e tem o vetor diretor que dá a direção daquela reta. Então, só para a gente exemplificar aqui, para a gente ter mais uns minutinhos. Então, vamos ver o que o autor fala aqui. Enquanto uma equação vetorial, equações paramétricas em R3, da reta que passa pela origem, Acho que ele chama de equação vetorial, vamos ver. Essas são as equações paramétricas, né? Então, o que ele chama aqui? Para mim, isso é bobagem. Tá? Então, vamos ver. Eu acho que houve um erro aqui no livro, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que houve um erro aqui nessa página. Aqui. Deixa eu só entender o que ele quer dizer. Tá. Então tá, agora vou responder aqui os itens A, B e C aqui dele. Eu acho que houve um erro aqui na edição, tá? Ó, então vamos lá. Pra vocês entenderem aqui. Então eu vou colocar assim, ó. Solução dos exemplos da página. Qual é a página do livro ali? Página 51. Item A. Então, encontre uma equação vetorial e equações paramétricas da reta do R2 no plano, vou botar assim para ficar mais fácil, que passa pela origem e que é paralela ao vetor. Bom, então aqui ó, eu vou escrever na forma mais simplificada para ser mais rápido. Bom, então como é que a gente interpreta isso? Né? Ó, quando o autor diz que a reta passa pela origem, certo? Significa que o ponto que é conhecido, né, que pertence à reta, é o ponto x0, y0. Tá? Então, a gente vai dizer aqui o x0
né, aquele da notação ali das equações, o x0 e o y0, que aparecem nas equações paramétricas, neste caso aqui, representam o ponto 0, 0, tá? Ó, são essas coordenadas que aparecem. A gente está falando da equação do plano. Ó, tá aqui. Ó. Tá, esses pontinhos aqui. Né? Ó, lá do livro são essas equações aqui. x0 mais a vezes t e y igual a y0 mais b vezes t. Essas equações aqui são as equações paramétricas da reta no plano. Né? Então, neste exemplo, o ponto x0 e y0 é o ponto z0. É o ponto 0, 0, tá? Desculpe. Então, as equações paramétricas, eu vou escrever aqui para a gente. E o vetor v, que é o vetor diretor. Isso é outra forma, né, de os autores de representarem o vetor diretor. Ó. A gente costuma dizer que a reta é paralela ao vetor menos 2, 3, que é o que a gente está enxergando aqui nessa figura, né, do GeoGebra. Ó. O vetor diretor, né, a reta é paralela ao vetor diretor. Né? O sentido não importa, né? Tá certo? Então, a direção dessa reta aqui, ó, ela é indicada pelo vetor diretor. Se o sentido é o contrário ou não, isso não faz a menor diferença. Tá? Então, dizer que essa reta é paralela àquele vetor significa dizer que esse vetor é o vetor diretor daquela reta. Né? Então, o vetor A, B, né, que aparece lá nas equações, né, é o vetor menos 2 e 3. Né? Ou seja, o A vale menos 2 e o B vale 3. Né? Então, as equações paramétricas, vou fazer as equações paramétricas que é mais fácil, né? São aquelas equaçõezinhas lá que a gente escreve separado, o x e o y. Então, vamos escrever aqui, ó, o x é igual ao x0, o x0 mais o a vezes t, né? E o y é igual ao y0 mais b vezes t. Bom, então assim, ó, nessas equações, tá, vai ficar implícito que o t varia de menos a mais infinito. Tá? A partir de agora, então, nestas equações, né, aí vai ficar implícito, vai ficar subentendido, né, que o t vai de menos a mais infinito. Tá? Então, a gente copia aqui, ó, e substitui. O x0 é 0 e o a é menos 2. Vamos botar aqui. O y0 também é 0, né, que passa pela origem, e o b vale 3. Né? Então, no final das contas, simplificando isso aqui, a gente vai ter o x igual a menos 2t e o y igual a 3t. Estas são as equações paramétricas da reta. Fica subentendido que o parâmetro t varia de menos infinito até mais infinito. Então, é a mesma coisa, né? Se eu substituir o t por 0, vai dar o ponto 0, 0. Se eu substituir o t por 1, vai dar o ponto menos 2, 3. Né? E se eu substituir o t por menos 4, vai dar o ponto 8, menos 12 e assim por diante. Tá? Então, substituindo, né, os infinitos valores de t que estão no conjunto dos números reais, eu vou ter a infinidade de pontos que pertencem a esta reta. Né? E bom, equação vetorial, pessoal, que a gente não vai utilizar tanto, mas é importante também vocês se familiarizarem com ela, é observar que, né, se vocês pegarem digamos um vetor u igual a, né,
x menos o x0, né? Menos o x0 e y menos o y0, certo? Esse vetor será um múltiplo do vetor diretor, né? Certo? Então, digamos que U igual a T vezes V, né? Certo? Vou botar aqui, ó. Quem é o vetor U? Né? É x menos 0 e y menos 0, nesse caso, né? É simplesmente xy. Né? Então, esse vetor vai ser igual a T vezes V. Né? Só isso. Né? Então, essa equação é a equação vetorial da reta. Né? U igual a T vezes V. É um pouco mais abstrata a equação da reta, né? Mas o que está dizendo é que são vetores paralelos, né? Bem, pessoal, então acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou deixar então o estudo da equação do plano no espaço para a próxima aula, né? Eu procurei detalhar para vocês aqui, né, a ideia da dedução da equação de uma reta, tanto uma reta no plano quanto uma reta no espaço, né, a partir então daquela ideia inicial que a gente discutiu bastante ali, né, que para a reta ficar bem determinada, ela tem que ter um ponto que se sabe, né, que pertence à reta e um vetor que dê a direção da reta, né, ou 2 pontos. Né. Qualquer uma dessas duas situações a gente consegue determinar completamente a reta. Então, no livro ali né, tem outros exemplos. Depois eu vou organizar esse material e publico ali no Moodle, né, e continuamos semana que vem. Aí eu vou fazer a discussão da equação da superfície plana para a gente concluir essa primeira parte da geometria analítica. Foi então, professor. Bom? Abração, até semana que vem. Isso, um abraço para vocês, bom final de semana, se cuidem e até quinta-feira. Abraço, Abraço. professor. Tchau. Valeu então, professor. Tchau, tchau.